como é, né? Usar esse tempo e não ser usado por ele, para nós poder aproveitar ao máximo o nosso tempo e não poder nos distanciar dele. Há muito tempo atrás, né? Não muito tempo atrás, melhor dizendo, nós estávamos reclamando que não tínhamos tempo. E agora o tempo chegou. E nós ainda assim não sabemos o que fazer com ele. Nós ainda assim queremos, né? E precisamos aprender a administrar isso. Eu falava numa live há uns dias atrás que o meu relógio e o teu relógio, a não ser o fuso horário em alguns países e alguns estados que têm, né, esta diferença de hora, ainda assim o relógio é o mesmo. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, né? Pega o teu relógio aí agora. No meu caso, eu vou pegar o celular porque eu não tô com nenhum relógio no pulso. Pega o teu celular agora e diz pro teu relógio: para. Para. Eu preciso de tempo. Você pode parar, por favor, e me dar mais 10 minutinhos para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer? É possível parar o relógio? É possível? Galerinha aí do Instagram, vem todo mundo para o YouTube que a live está acontecendo aqui. Daqui a pouquinho eu vou encerrar aqui, vou deixar ela salva para que vocês possam saber que a live está acontecendo no meu canal no YouTube, Edegmara Giordani. Vou ficar mais uns 2 minutinhos com vocês aí. Então, nós não podemos parar o relógio. Nós vamos precisar aprender a conviver com ele. Como fazer isso? De que maneira, né? De nós poder usar o tempo e não o tempo nos usar. E eu costumo dizer que para poder gerir este tempo, algumas pessoas falam de controle do tempo. Nós não temos como controlar o tempo, porque o tempo não é controlável. Eu acabei de falar, o nosso relógio é o mesmo em todos os lugares, o minuto, o segundo, as horas, elas são a mesma em todas as estações, né? E em todos os países. O que muda, então, é só o fuso horário. Porém, como é que eu controlo esse tempo? Galera, tô esperando vocês lá no YouTube. Tô encerrando aqui. Um beijo. Vou deixar ali. Então, gente, nós precisamos aprender a administrar. Quando eu entendi esse termo, para mim ficou muito claro. Para mim ficou muito, muito claro como que eu administro o meu tempo. Se o relógio é o mesmo para mim e para você, se aqui quem mora no Brasil, se eu não me engano, é Rondônia, que tem uma hora mais cedo ou mais tarde, eu tenho um probleminha com isso. E não tem problema nenhum, né? Porque não é minha expertise também trabalhar com o relógio, não com as horas de outros estados. Mas, enfim, eu sei que tem algumas regiões que nós temos uma hora, que lá é uma hora mais cedo, se eu não me engano. E quando nós temos o horário de verão, que tinha, agora não sei se vai ter de novo, tem essa alteração para 2 horas. Mas o relógio é o mesmo. Como que eu posso controlar este tempo? É possível, será, gente, controlar o tempo? Oi, Tiago, é possível controlar o tempo? Não, não é possível controlar o tempo. Nós precisamos aprender a administrar a nossa vida. E eu quero dizer para vocês, o tempo ele é um problema. Por quê? Porque são prazos estourados, são revisões de carro sem fazer, consultas médicas que não são cumpridas, compromissos adiados, tudo por falta do tempo. Não ter tempo para os filhos, não ter tempo para o seu cônjuge, não ter tempo para cuidar da saúde, não ter tempo para nada. E eu já falei sobre isso, né? Sobre um engano, falando de sucesso. Muitas pessoas acham que ter sucesso é ter uma agenda superlotada, sem horário, né? Para nada. Só que uma pessoa que tem uma agenda superlotada, ela tem um problema sério, porque ela não tem espaço para lidar com os imprevistos, ela não tem espaço para organizar nada. Uma pessoa que tem o seu tempo todo comprometido e ocupado, raramente ela vai conseguir fazer planejamento, raramente ela vai conseguir olhar a vida além daquilo que ela já faz.
Eu sou o exemplo vivo que trabalhava 12 horas por dia e achava que eu era a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Por quê? Porque eu tinha uma agenda lotada e eu me orgulhava de dizer que eu não tinha tempo e que eu tinha lista de espera e que para falar comigo, para ter uma sessão comigo, só em 15 ou 20 ou 30 dias, às vezes 2 meses. Só que eu me dei conta que eu trabalhava muito, que eu era escrava de mim mesma e que o que eu menos tinha era tempo, qualidade de vida e dinheiro. Quando eu entendi que eu precisava administrar isso de outra forma, tudo mudou. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, é isso que eu quero deixar para vocês hoje, que tem como sim gerenciar isso, mas não é o relógio que nós vamos gerenciar. Nós vamos gerenciar a nossa vida, a administração da vida, para ter tempo, então, para realizar as coisas boas e gostosas que a vida nos oferece. Eu costumo dizer também, falando da minha história, que eu era convidada para eventos e eu não tinha como participar, porque eu não tinha tempo, e eu achava o máximo, gente, não me convidem porque eu não posso e eu não tenho tempo. Até que um belo momento eu fiquei entediada, cansada, estressada, agitada, né? Porque eu comecei a perceber assim, eu não tenho vida social, eu não tenho nada que me leve para um novo caminho. Por que é que isso acontecia? Por minha completa responsabilidade. Então eu quero te fazer um convite agora para que você possa olhar para a tua vida e ver o que é que você tem feito. Nós estamos vivendo um momento e este momento é atípico, mas ele não vai durar para sempre. Então você precisa aprender a fazer diferente. A fazer diferente, esta é a grande oportunidade deste momento de fazer diferente. E aí eu esqueci de fazer um pedido, né? Que você, antes de tudo, dá uma curtidinha aqui nessa aula, nessa nossa live, porque essa é a métrica do YouTube. Então, o YouTube funciona de uma maneira diferente. Lá no Instagram, nós temos que disparar coraçãozinho e aviãozinho. Aqui você tem que dar uma curtidinha se esse conteúdo está sendo gostoso para você. Então, por favor, contribui com a psicóloga aqui. Então, gente, olha só. Muitas pessoas possuem um desafio muito grande de administrar a sua vida e vivem nessa falta de tempo, falta de dinheiro. E eu vou te contar algo que eu considero muito impactante. Você sabia que quando você não tem tempo, você aciona na tua memória eventos e situações dos quais você se privou de algo que você sentiu falta? Falta de dinheiro, falta de afeto, falta de presença. E hoje, quando você entra naquela coisa, eu não tenho tempo, tá me faltando tempo, aciona a escassez, aciona uma memória que você tem lá de trás. E as memórias causam dor. As memórias que foram traumáticas, os eventos que deixaram registros traumáticos, eles são revividos. Nestes momentos, nestas horas em que você se depara com essa falta. Porque vamos lá, um amigo te convida para um evento, você não pode. A família diz que vai fazer um churrasco, você não vai poder estar presente. Um amigo diz, vamos tomar um café, que eu estou passando por aqui. Você diz, bah, não tem como. Você está vindo de outra cidade, mas eu não tenho como, porque eu não tenho horário, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Né? E geralmente a nossa falta de tempo, essa escassez de tempo, ela é provocada por nós mesmos, pelas nossas experiências do passado, então por aquilo que nós vivemos lá atrás e que ainda segue impactando a nossa vida hoje, as chamadas crenças limitantes, os padrões comportamentais, as nossas heranças, né, que são não só as heranças genéticas, mas também as nossas heranças comportamentais, elas têm um impacto muito grande. Os nossos sabotadores, pessoas que têm desafio em sentir prazer, geralmente elas dão um jeito de preencher tudo que elas podem, porque elas não se autorizam a viver momentos de prazer, de felicidade. Então, elas ocupam o seu tempo para não se abrir para outras coisas. E tem algo também que eu gosto de frisar, não é o foco do nosso tema, mas é algo muito importante. As pessoas ocupam todo o seu tempo para não ter tempo de olhar para si.
Então, você aí, sim, você mesmo, que está aí com a agenda lotadíssima, com um monte de coisa para fazer, abraçando o mundo, não dizendo não para ninguém, é para você não olhar para dentro de si. É para você não refletir. E aí você vai justificar, eu não consigo ir na terapia, eu não consigo fazer um processo de coaching, eu queria tanto fazer um curso, mas eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. Minha agenda está sempre lotada. O teu parceiro ou a tua parceira, por vezes, podem te questionar, dizendo assim, como eu queria fazer tal coisa. E você vai dizer, mas eu não posso fazer contigo, porque eu não tenho tempo. Eu queria fazer uma viagem, mas não dá, porque eu não tenho tempo. Então, isso fala de não olhar para outras coisas. Fique atento e atenta se você é esse tipo de pessoa que preenche toda a agenda sem deixar uma folga para não ter tempo para olhar para dentro de si. Eu tenho uma das minhas gurus, né, das minhas terapeutas, que ela diz assim, Ed, os momentos que as grandes percepções acontecem são no silêncio. E como você vai ter silêncio se a vida está barulhenta? Porque uma agenda superlotada, uma série de compromissos, um compromisso atrás do outro, tipo um atrás do outro, não tem como você ficar em silêncio. Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Eu quero ver comentários, eu quero ver perguntas, eu quero ver o que é que vocês estão olhando e percebendo em relação a isso. E aí eu quero que você olhe o quanto essa falta de tempo impacta na tua vida, o quanto impede que você possa viver uma vida diferente em todas as áreas. Porque não venha me dizer que você tem tempo de qualidade com o teu parceiro se você tiver uma agenda lotada, se você sair às 6 da manhã de casa e chegar às 10 da noite. Se você, inclusive, trabalhar no final de semana, tem como ter uma qualidade conjugal com o parceiro ou com uma parceira tendo uma agenda superlotada? Olha os danos e os impactos de uma má administração da vida. Você tem tempo para ver teus filhos crescer? Você tem tempo para levá-los no médico? Você tem tempo para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento deles? Não tem. Não terá, não terá, você até vai fazer piloto automático, correndo, acelerado do teu jeito, mas qual é o buraco, né? Qual é a falta que tu vai causar no desenvolvimento do teu filho? Qual é a falta que você vai causar no desenvolvimento do teu relacionamento? Porque relacionamento é construção. Qual é o tamanho do rombo, do buraco que você vai causar nos teus negócios por não ter tempo para planejar? Gente, planejar é muito mais importante do que executar. Porque o planejamento vai direcionar a execução. Se você não planejou, não tirou um tempo para olhar para dentro do projeto, para dentro das coisas, como é que você vai executar? Vai fazendo? Até às vezes funciona, às vezes dá certo, mas qual é o preço? Qual é o preço que você paga por isso? Então, tem um livro que chama A Tríade do Tempo, que eu sugiro que vocês leiam, que fala exatamente sobre isso. Não tem como gerenciar o tempo, tem como administrar a vida. E é esse o objetivo que eu quero aqui com você. É que você pare para olhar quantas coisas que você considera que são boas e que, na verdade, pode ser um tempo perdido. E quando eu falo de tempo perdido, eu falo de um excesso de trabalho, de uma internet com má utilização, de canais de TV com má utilização, do tipo de música que você escuta, para quem que você dá ouvido, né? Onde você coloca a tua atenção. Então, o tempo perdido, ele não volta atrás, não tem como você voltar e recuperar o primeiro ano de vida do teu filho, o primeiro ano de casamento, as festas com a família, o teu autocuidado, o teu processo de se amar, de cuidar do corpo, da alimentação, de poder não, eu não vou dizer que é possível todo dia, mas qual é o dia que você tira para fazer a tua comida, para olhar para as tuas coisas, para olhar profundamente, para refletir? Se você não fez, esse tempo não vai voltar atrás. Não tem como, o ontem já foi. Como você viveu o ontem? E olha só, o nosso tempo, ele é impactado pelas decisões que tomamos ou que deixamos de tomar. Então, é importante olhar para isso e falar assim, opa, peraí, eu estou administrando a minha vida de que maneira?
Qual é a forma que eu estou administrando? Eu estou organizando esta vida para minimizar os impactos e os danos com as pessoas à minha volta? Eu quero te fazer uma pergunta. Olhando para esse tempo, em que momento da tua vida você incluiu as pessoas à tua volta nos teus projetos? Ah, você vai me dizer, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Quando que eu vou reunir a minha família para falar dos meus projetos? Esse tempo já foi. Talvez você esteja batendo a cabeça com algo que você poderia ter compartilhado com as pessoas à tua volta, mas você não fez por quê? Você não fez porque você estava focando fazendo outras coisas. Será que isso é importante para você? Será que é verdadeiramente importante? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me dá um joinha, me manda um ok para mim saber se vocês estão aí, se está fazendo sentido, né? O quanto isso está fazendo sentido para você. Você vai precisar aprender a priorizar. E esse é um desafio muito grande, né? Elencar as prioridades. Por quê? Porque se eu não quero que falte nada na minha vida, eu também não quero perder. E priorizar é tomar uma decisão de isso ou isso. Mas eu não quero perder nada, eu quero tudo na minha vida. Eu quero tudo. Como é que eu vou priorizar algo? Se eu quero os meus amigos, mas eu também quero a minha família. Se eu quero o meu trabalho, o meu sucesso, o dinheiro, mas eu também quero cuidar do meu lazer. Mas eu não consigo colocar isso na balança. Qual é o equilíbrio disso? Qual é o ponto de equilíbrio, né? Para ter este tempo de uma maneira mais proveitosa e que ele não seja perdido. Vocês vão escutar muitas pessoas falar do tempo de várias formas. Então, tem o ócio criativo, que é um tempo. Como usar esse tempo com maestria? Eu sou um tanto quanto exigente comigo, e neste período de quarentena, de isolamento, com mais tempo, eu encontrei uma maneira de usar esse tempo de uma maneira criativa. Então, eu fiz projetos, eu fiz parcerias, eu comprei treinamentos, eu coloquei leituras em dia. Eu estou usando o meu tempo para que eu me sinta produtiva. E quando vocês leram o tema da live, ele falava de tempo perdido e abundância distante, porque as escolhas de hoje podem impactar nos resultados de amanhã. Tudo aquilo que você fizer hoje pode impactar no teu futuro. Aquilo que você fez lá atrás já está impactando no teu hoje. Tá fazendo sentido? Então, isso diz do quê? De uma má administração da vida. E sucesso e resultados requerem administração da vida. E aí eu vou te dizer, você tem administrado a tua área emocional? Você tem olhado para o teu desenvolvimento espiritual? Você tem olhado para os teus relacionamentos e administrado os teus relacionamentos? Esse ponto de equilíbrio, a tua vida é uma roda. E você imagina se um eixo desta roda estiver com problema, ela vai te levar para o lugar? Vai, né? Provavelmente sim. Ou até uma determinada distância, mas ela não vai te levar até o fim. Por quê? Porque você está com algo em desequilíbrio, em desarmonia. Freud dizia: a energia da vida precisa circular, e ele chamava isso de energia libidinal. Essa energia libidinal é o que faz com que a tua roda da vida se movimente, que faz com que você tenha movimento, mas para isso precisa de equilíbrio. Você está colocando tempo demais na pornografia? Você está colocando tempo demais na bebida? Você está colocando tempo demais no Big Brother? Você está colocando tempo demais na novela? Você está colocando tempo demais na fofoca? Você está colocando tempo demais em coisas que não são produtivas? Gente, eu não falo de você não ter momentos de lazer, eles são fundamentais, porque senão não estaríamos em equilíbrio. O momento que você vai erguer a tua perna para cima e vai dizer, sim, eu estou relaxando, porque eu mereço, porque é bom para mim, porque é importante. Mas isso não quer dizer o teu tempo integral. Então, administrar a vida, você está em casa agora. Pelo menos é o esperado que ainda 70% da população, 80% esteja em casa. Então, você vai poder me dizer como é que você está administrando a tua vida com tanto tempo abundante. Olha que troço doido isso, né? Você tem um tempo abundante,
mas que você pode ter uma abundância perdida. Nós podemos inverter. Você está com tempo abundante e distante. Como fazer isso? Prosperidade distante. Por que será? Porque você vai precisar aprender a ter disciplina, organização. E negligenciar essa disciplina tem um custo muito alto. E qual é o custo que você tem? Você precisa parar para olhar que não administrar a vida com equilíbrio vai ter um preço, e às vezes esse preço é muito alto, às vezes ele é caro. Por que será? É tudo tua responsabilidade. Você precisa fazer diferente. Você precisa olhar para a tua vida de outra maneira e olhar para os danos. Se eu falei que você tem uma memória, e esta memória, ela é acionada quando você se depara com a falta, porque remete à tua escassez de afeto, à tua escassez de dinheiro, à tua escassez de carinho, de respeito, escassez em todos os sentidos. O que está acontecendo com você agora? Será que você está replicando um modelo que você aprendeu para se manter naquele estado? Porque é gostoso, aquilo eu conheço. Gente, o desafio é mudar aquilo que eu desconheço. Porque quando você participa de uma live, quando você faz um curso, quando você lê um livro, você pode ter, né, pequenos insights que vão te despertando para uma nova vida. Só que, inclusive, despertar para uma nova vida tem um custo. E exige disciplina, exige olhar para dentro, exige dedicar tempo. E relógio é tempo. E tempo perdido é abdicar de um sucesso futuro. E olha só, pessoal. Quando eu falo de sucesso, eu não falo de resultado financeiro. Sucesso é você ter uma família que funcione, um relacionamento em harmonia. Sucesso é você ver teus filhos crescer e poder acompanhar o desenvolvimento deles, coisa que eu fiz e que eu tenho imenso e tremendo orgulho de dizer que eu levei filho no dentista, que eu levei filho na natação, que eu levei filho no futebol, que eu fui no médico, que eu participei de todas as reuniões da escola. Hoje eu não faço mais isso porque eles estão grandes, mas quando eles precisavam de mim, eu fiz isso. Eu abri mão de coisas, eu precisei elencar prioridades. Se vocês me perguntarem hoje, Ed, qual é a tua prioridade? Eu vou te dizer, são os meus filhos. Eu sou prioridade, mas qualquer coisa que aconteça com eles, eu paro tudo, porque eles são prioridade. Se eu tiver uma viagem marcada para o outro lado do mundo e meus filhos precisarem de mim, eu paro tudo, prioridade. Isso é sucesso, gente. Sucesso é olhar para os meus filhos e ver como eles estão hoje, o quanto nós conseguimos romper com um padrão herdado de falta, de negligência, de escassez. Aprender a administrar o tempo, aprender a olhar para essas coisas, o que é prioridade para você. Talvez prioridade para você seja o dinheiro, mas a que preço? A que preço você ter 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais? O preço é deixar os teus filhos sozinhos? É não acompanhar a tua esposa ou esposo? É estar com o corpo mal cuidado, maltratado por negligência? A negligência tem um preço muito alto. Eu sempre falo, olha para a tua vida como uma empresa. E acho que esse é um momento muito legal para abordar isso, porque tem muita empresa fechando as portas, tem muitas empresas demitindo por quê? Por negligência de gestão, por negligência de administração. Tem um monte de casal agora indo à ruína. Por quê? Por negligência. Porque se depararam frente a frente um com o outro e perceberam que eles não sabiam quem eles são, que eles não se reconhecem. Por quê? Por negligência, por falta de tempo dedicado um com o outro, por falta de tempo dedicado à administração da empresa, para olhar para as pessoas. Vocês estão entendendo que o tempo ele tem uma força e um poder muito grande nos teus resultados positivos ou não? Qual é o preço daquilo que você tem negligenciado hoje? Quanto tem custado para você hoje?
a má administração que tu fez há 5 anos atrás? Eu costumo dizer, se eu tivesse saído da faculdade e administrado a minha carreira, a minha trajetória, da maneira que eu faço hoje, eu teria milhões de resultados diferentes. Mas eu não tinha este mindset, eu não tinha esta mentalidade, eu não olhava para isso dessa forma. E hoje eu posso dizer para você que é um esforço, inclusive, para mim administrar a minha vida em equilíbrio, em harmonia. Você não vai conseguir 100%, tá? Não existe, gente, assim, ó. É ilusão se vocês escutarem alguém falar que a tua roda da vida vai circular e que ela tem que ter um ponto de equilíbrio, ela tem que estar sempre redondinha. Não vai. Não vai. Isso não é possível. Por quê? Porque tem coisas e tem fatores externos que você não consegue administrar e que vai impactar em alguma área da tua vida. Agora, o que diz respeito a você, você pode, sim. Só o que diz respeito a mim, eu tenho controle, sim. E por que eu tenho controle? Porque eu aprendi a administrar a minha vida. Agora, o que é fora de mim, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Então, o que me deixa segura hoje é a trajetória, é a carreira, é a organização, é os projetos. Isso me tranquiliza muito nesse momento de recessão. Agora, você imagine uma recessão no casamento? Qual é o impacto? Vocês já viram alguém que se separou ou que vai se separar ter ganhado alguma coisa? Não ganha. Todo mundo perde. E perde por quê? Não é porque não ama mais, é porque desgastou por falta de dedicação. E eu vou falar de relacionamento conjugal que tem tudo a ver com isso aqui. Por quê? Porque se você não dedicou, não investiu, não colocou o teu tempo, não priorizou, ele vai ao fracasso, ele vai à ruína. E isso serve para a nossa vida, para a relação que eu tenho comigo mesmo. Só que é tão complexo olhar para a relação comigo mesmo que eu trago a relação a dois. Aí você tira o outro e fala, tá, mas sou só eu agora. Como é que você faz com a tua vida? Será que você administra a tua vida? E você precisa, gente, assim, é tomada de consciência. O que muda a vida é a tomada de consciência, é a percepção de tudo isso. Eu falo para as pessoas, você quer transformar a tua vida? Você acha que vai ser barato? Você acha que é barato transformar a tua vida? Você acha que é fácil? Não, gente, não é fácil e não é barato, custa caro. Custa caro, muito caro. Porque você só pode curar algo que você sente a dor. Senão não tem como, não tem diagnóstico, né? Não tem como saber. Olhar para a vida e falar assim: meu, minha vida é uma ruína, minha vida é um fracasso, é admitir. Só muda quem admite. E tem um monte de pessoa colocando band-aid em fratura exposta. Só piora. Então, você acaba afastando o teu sucesso, afastando a tua riqueza, e volto a dizer de novo, riqueza não é dinheiro. Riqueza é você dar valor às riquezas que te cercam. Gente, eu tenho esse anel, eu preciso falar dele, porque tem uma história por detrás. Eu tenho esse anel, eu vendia isso aqui que vocês estão usando, eu vendia, tá? Até, ó, isso aqui é um olho de tigre. E às vezes a gente não dá valor, né? Aí eu fui fazer uma consulta e a guria falou das pedras. Eu falei, meu Deus, eu vendi pedras semi-preciosas e eu tenho um monte lá em casa. E ela disse, guria, tu tem ideia da energia que tá lá fechada na tua casa e você não tá usando? Eu nem lembrava. Isso significa o quê? Eu estava dando valor para isso? Não, eu não estava dando valor para uma riqueza que eu já tenho. E talvez eu fosse lá comprar um outro brinco, uma outra... E comprei, né? Várias outras coisas. E eu tinha um monte em casa. É nesse sentido que eu quero dizer de você afastar a tua abundância, afastar a tua riqueza, porque você não valoriza as coisas pequenas que estão à tua volta, a tua saúde, a tua família, o teu cônjuge, o teu filho, o teu trabalho, o tempo, inclusive, se você tem um tempo sobrando, valorize, use ele com maestria. Pense que ele é precioso na tua vida. Mas você não faz, você não olha. Por quê? Porque olhar dói. Transformar dói. De verdade. Mas só transforma quem enxerga. Quem se abre
né? Abre os olhos para ver o mundo de maneira agora, neste momento. Agora, hoje. Se você pudesse pegar um papel e uma caneta, ou se eu e você estamos, né, sentados frente a frente, só que o que nos separa é uma tela, mas você sentado na minha frente, meu cliente, numa mentoria comigo, eu te perguntasse como está a tua vida hoje, você saberia me responder? Você saberia? Você saberia olhar para ela com respeito, mas também com sinceridade? Será que você teria essa condição de refletir sobre a tua vida, como ela está? Quando eu pergunto para as pessoas, quem é você e como está a tua vida hoje, é nítido a mudança da fisiologia e da postura física e da expressão facial. Tamanho desespero. Porque muitas pessoas, eu espero que você que está me assistindo não faça parte desse número, acreditam que isso é bobagem. Acreditam que isso é idiotice. Ai, mas a Ed é uma idiota, ela fica estudando 10 horas por dia. Ela lê 5 livros de uma vez. Que idiota que essa guria é. Só que eu não estaria aqui fazendo o que eu faço, com o potencial e com a capacidade que eu tenho se eu não tivesse feito isso. Usado o meu tempo usando o meu tempo com sabedoria e maestria. O tempo para mim é uma prioridade incrível, muito incrível. E eu quero te falar algumas coisas que para mim são muito importantes e se eu pudesse, eu daria isso como a receita, a fórmula mágica, a base de tudo. Porque se eu não posso controlar o tempo, o que eu posso controlar? Só a mim mesmo. Eu só posso controlar a mim mesmo, eu já falei isso nesse encontro de hoje. Agora, como é que eu faço para aprender a ter o controle sobre mim, que não é um controle, é um comando? Ou seja, como é que eu vou administrar a minha vida? Primeira coisa, autoconhecimento. Você precisa compreender a tua história e aprender como a tua família funciona. Sim, a tua família. Não é a família, se você é casado, não é a família com a tua esposa ou com o teu esposo, é os teus pais. E os pais dos teus cônjuges, do teu cônjuge. Você precisa entender de onde você veio, qual é a bagagem, qual é a herança, qual é a história. Porque eu costumo falar o seguinte: olhe para o relacionamento dos teus pais e veja se tem algo de semelhante acontecendo na tua vida hoje. Olhe para a situação financeira dos teus pais e observe se tem algo acontecendo na tua vida hoje. Olhe para a relação com os filhos e veja se tem algo semelhante acontecendo na tua vida hoje. Olhe para a tua espiritualidade, veja qual é a relação da tua família com Deus. Sabe aquela história da forma para assar o peixe, que a mãe tirava o rabo, tirava a cabeça? Por que ela fazia isso? Porque a forma era pequena e não tinha espaço, e você segue repetindo. Você nunca tentou uma receita diferente. Você já experimentou fazer o arroz diferente que a tua mãe ensinou? Você já experimentou trocar os ingredientes de algum bolo que a tua mãe te ensinou? Você já experimentou fazer algo totalmente diferente daquilo que você aprendeu? Eu estou dando aqui um exemplo muito simples. Agora tu imagina o impacto de um conflito familiar. Tu imagina o impacto de uma violência. Tu imagina o impacto de uma casa que não tem geladeira e não tem comida para abastecer. Será que você sofre as consequências disso? E por vezes você está vivendo ali, pagando conta, batendo a cabeça, faltando dinheiro, não compreendendo por que não consegue dar volta, por que não dá conta e está tudo na tua história. E eu só posso mudar aquilo que eu conheço. Eu não posso mudar aquilo que eu desconheço. Então, o primeiro aspecto para ter uma administração da vida, para aprender a usar o tempo de maneira produtiva, para que a abundância se aproxime e não se afaste, é entender a tua história. Quem é você? Sim, e nós somos a nossa história e somos impactados diretamente por ela. E não, assim, ó, vocês não vão escutar nenhum profissional do desenvolvimento humano falando diferente disso.
Aí uns falam de crença limitante, de padrão herdado, mas é tudo dentro disso, da história, da nossa história de vida, das nossas experiências, da nossa trajetória. Em especial, desde que os nossos pais se conheceram até os nossos 7 anos. Esse foi o grande boom na nossa vida. Ele causa assim, ó, ele pode ser muito produtivo, mas muito devastador. Tudo vai depender deste teu olhar. Então, se você teve uma vida muito escassa, todas as coisas que você vai viver vai ter um sentimento de escassez, de um buraco, de uma falta gigantesca. E isso é teoria, isso é estudo. A ciência fala sobre isso. As nossas memórias são acionadas a partir das nossas experiências. Por impacto emocional ou por repetição. Impacto emocional. Um grande impacto emocional é violência doméstica. É impactante. Falta de dinheiro. Todo dia você escuta o teu pai e a tua mãe falar que não tem, que não dá, que não pode, que não vai conseguir, que dessa vez não, mais uma vez não vamos conseguir pagar todas as contas. Todos os dias você escutou. Todos os dias você escutou. Uma traição na família também é sobre forte impacto emocional, tamanho dano que causa. Então, gente, eu quero dizer para você aprender a administrar a tua vida, você precisa se conhecer. É tarefa de ordem. Você talvez não consiga fazer isso sozinho, talvez você precise de uma mentoria, de um treinamento, de uma ajuda, de algo assim. Mas não deixe passar. Não ache que é idiotice, não ache que autoconhecimento é coisa de louco, que só louco que vai na terapia. Isso é mentira. Eu hoje já nem trabalho mais com processo terapêutico, eu trabalho com mentoria no processo de desenvolvimento pessoal. É totalmente diferente. Os meus clientes sabem, o meu trabalho é muito diferente. Por quê? Porque eu vou te entregar um resultado entre 4 e 8 semanas. A não ser que seja um caso muito grave, de um trauma muito profundo, que a pessoa tenha muito desafio para falar sobre. Ainda, às vezes, é necessário prolongar um pouco mais. Que aí a gente pode falar de 8 encontros em 6 meses, tá? Mas encontros longos. Então, essa mentoria, ela é totalmente diferente de um processo terapêutico. Você tem início, meio e fim. Mas sem esse autoconhecimento, né, Thaís, não tem como. É fundamental. O segundo passo, então, o primeiro passo é o autoconhecimento para a administração da vida. O segundo passo é aprender a distribuir as tarefas, a delegar. Eu tenho um grupo lá no Telegram, quem ainda não está, mulherada, por favor, vai para o Telegram, depois vai ter o link aqui embaixo do Telegram, do meu Instagram e do meu Facebook e do meu LinkedIn, para que vocês possam me acompanhar. Quem não deu like, lembra de dar uma curtida aí nesse vídeo, para que o YouTube entenda que é bom esse conteúdo. Então, o terceiro ponto é delegar. E eu tenho um grupo lá no Telegram e eu escutei de uma mulher dizendo o seguinte: ai, porque meu marido não me ajuda, porque eu tô porque eu estou sobrecarregada, porque eu tenho tudo para fazer, eu estou carregando o mundo nas minhas costas. E aí eu respondi o seguinte: esse é um desafio muito grande nos relacionamentos, por quê? Porque as mulheres elas foram educadas para servir. Porém, olha só, os homens acham que eles nos ajudam. E nós, mulheres, precisamos mudar a cultura que dentro de casa ninguém ajuda ninguém. Que é responsabilidade de ambos dar conta das atividades do lar e da educação dos filhos, porque ambos moramos lá. E quando eu falo isso, é um desafio para você, mulher, dizer para o teu esposo: olha só, eu estou sobrecarregada. Nós precisamos rever as funções e as tarefas desta casa, para que eu e você possamos usufruir do nosso tempo com qualidade depois que tudo estiver em ordem. Uau, que lindo isso! Esse é o desejo de todas as pessoas e é tão simples de resolver, só que a mulher não foi treinada para falar e o homem não foi treinado para ouvir, porque lá em casa eu aprendi, aquela casa, né? Aquela casa originária, lá, nossa família de origem. Eu aprendi que a mulher faz tudo e que o homem traz o dinheiro para dentro de casa. E não é mais assim, as coisas mudaram. Então, você, mulher, aprende a delegar. Um empresário que é centralizador, né, que acha que só ele vai fazer bem feito, delega, aprende a dizer para as pessoas: você pode me ajudar? Um colega de trabalho, você pode dizer: olha só, eu estou com isso, isso e isso para fazer e eu não estou conseguindo, eu estou sobrecarregado. Tu pode me dar uma força quando tu acabar o teu trabalho?
Aprenda a delegar. Você não precisa fazer tudo sozinho. Você não é a única pessoa capaz e competente de realizar o que é bom. Quando a Júlia veio trabalhar comigo, que ela está aqui sentadinha, né? Foi um desafio para mim, porque eu estava acostumada a fazer tudo sozinha. E eu achava que eu precisava fazer tudo. E agora eu estou tão feliz assim, gente, vocês não têm ideia. Porque eu acabei distribuindo, a gente distribuiu as tarefas, né? E ficou bom para ela e ficou bom para mim. Por quê? Porque eu tenho mais tempo para fazer isso, para preparar um conteúdo. Gente, tudo que eu estou falando aqui tá em quantos slides? Eu nem sei, mas tem um tantãozão aqui, gente. Assim, tem slide feitinho, bonitinho, material produzido. São 34 slides. Então, todo um conteúdo trabalhado. Como eu faria isso se eu queria administrar as minhas redes sociais, se eu queria editar os textos? Só tudo eu que escrevo. Mas a Júlia edita, revisa se tem erro ortográfico, se eu deixei sem um R, eu botei um D no lugar de um A. E ela faz esse trabalho, ela que faz a parte de impulsionamento, sim, para que vocês recebam o conteúdo. Muitas coisas nós impulsionamos hoje. Para fazer esse link aqui, para que a gente pudesse fazer a aula, ela que faz. Seria humanamente impossível eu dar conta de tudo. Isso é delegar. Aprender que tem pessoas, sim, que vão fazer do jeito delas, do melhor jeito, que é o jeito que elas sabem fazer. E aí, o que acontece com você? Você tem tempo para administrar a tua vida com maior qualidade. Um outro ponto, terceiro ponto. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, delegar, distribuir as tarefas. O terceiro é responsabilidade. Essa palavrinha eu costumo dizer que é aquela assim que, né, que dá uma facada no rim, porque responsabilidade é tudo na vida. Gente, responsabilidade faz a diferença. Eu me lembro, e acho que isso até assim foi um bloqueio durante muitos anos, porque isso fez com que eu fosse muito centralizadora. Mas a minha mãe dizia, e ela diz até hoje, só que hoje eu tenho um peso diferente para mim. Olha lá a minha história de origem, ó, eu tô trazendo exemplo para vocês se enxergando lá. A minha mãe dizia: você fez, você assume. Você engravidou aos 17 anos, eu estou aqui, eu vou te apoiar. Mas você é mãe, você é responsável por educar o teu filho. E essa palavra ela tem uma força tão grande na minha vida que eu nunca terceirizei, não é a palavra, eu terceirizei a educação dos meus filhos. Por várias férias, os meus filhos passaram na casa dos avós, mas 11 meses do ano, eles eram meus filhos, minha responsabilidade. Se deu certo, responsabilidade minha. Se deu errado, responsabilidade minha. Então, pare agora de culpar os outros por coisas que você não conseguiu fazer, porque eu estou dizendo que você não conseguiu fazer, não foi o outro. Ah, mas eu não fiz porque meu filho não sei o quê. Ah, mas eu não fiz porque a minha esposa não sei o quê. Não, desculpinha. Esse tipo de desculpa atrasa a vida e bota a abundância lá 1.500 quilômetros de distância. Porque eu estou falando aqui que abundância é tudo em excesso gostoso, em prazer gostoso. Vou falar mais depois sobre abundância. Quarto ponto, agenda. Impossível uma pessoa fazer administração da sua vida sem agenda. Vou mostrar a minha para vocês aqui. Tem coisas que eu ainda não agendei, tá? Mas a minha agenda aqui, de segunda a quinta, sexta-feira de manhã, de tarde eu não tenho compromisso. Segunda a quinta, tudo agendado. Tudo agendado. Tem algumas coisas que não estão agendadas, por quê? Porque eu hoje tenho a minha memória, eu trabalho com memória, então eu sei que eu tenho aula do Endel 19h30, eu sei que eu vou marcar um compromisso com o Thiago para fazer uma live às 20h59, se eu não me engano. E aí eu vou memorizando isso. Mas paciente, médico, manicure, tudo agendado. Eu tenho uma rotina matutina, que não, já teve na agenda, hoje não está mais, porque já é um hábito, então eu não preciso mais de agendamento. Eu tinha de agenda, inclusive a minha academia, agora não tenho, porque estamos, né, fazendo academia em casa, inclusive faz 10 dias que eu tô com dor na panturrilha de uns exercícios que eu fiz, acho que eu devo ter feito alguma coisa errada. Então, agenda. Autoconhecimento, delegar, responsabilidade e agenda. Gente, a agenda muda a vida das pessoas.
Agenda transforma, porque daí com a agenda você está assumindo um compromisso com você. Tipo, ai, eu agendei aqui, mas eu não fiz. Você comprometeu o teu tempo, porque você não cumpriu com aquilo que você combinou. Eu, no domingo de noite, eu reviso a minha agenda, dou uma olhada, putz, eu esqueci de falar com aquele paciente, eu vou lá e anoto, né? E aí, de manhã cedo, eu faço contato com ele. Ah, eu preciso trocar o horário desse aqui, porque coincidiu com outra coisa. Então, tá tudo organizadinho. Isso faz com que você siga o teu caminho, com que você se aproxime da tua abundância. Porque é um sabotador não usar agenda. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim, o que o tempo quiser, as coisas vão acontecer. A minha mãe diz que o tempo e o silêncio são a melhor resposta para tudo. Porém, tem coisas que você tem que deixar o tempo passar para que a situação esfrie. Beleza. Mas a tua vida você não pode deixar o tempo passar para que ele mostre. Você pode fazer o teu tempo. E você pode fazer de 1 hora um dia inteiro. 24. Quando eu investo, que eu vou estudar, e eu investo mesmo, que eu vou estudar 12 horas, eu produzo por um mês. E aí eu fico um mês assim, ó. Tô produzindo lá para dezembro já. Entenderam? Não é todo dia que isso acontece, tá? Não é sempre, então que fique claro. Mas qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Então, a agenda te aproxima do teu objetivo. Não agenda é confusão, é atrapalhamento, é procrastinação, é não saber o que quer fazer. Então, autoconhecimento, delegar, responsabilidade e agenda. Gente, o 5º passo é aquele que dói para a maioria das pessoas. E dói. Quem aí sofre para dizer não? Quem aí tem como desafio da vida falar não para os outros? Isso eu vou te falar uma coisa. Quando você continuar dizendo sim para os outros, o não para você é gigantesco. Porque você fala sim para os outros para não ser rejeitado, para não sofrer, para não ficar angustiado. Só que aí você assume um compromisso com o outro e deixa os teus compromissos de lado. Eu teve um mês ali que eu fiz um curso ano passado e eu tinha que dizer não, né? E aí meus filhos acharam estranho, porque o meu compromisso era dizer não. E aí a Júlia pedia água, eu dizia não. O Marco, não. Mãe, mas que saco, tu só diz não agora. Não, vou continuar falando não. Depois eu contei para eles o que era, né? Mas eu precisava me testar. Porque se eles soubessem antes, o que ia acontecer? Eles iriam me respeitar, porque nós temos alguns pactos lá em casa e funcionam muito bem, e não iriam me pedir nada. Então era, posso usar teu carro? Não. Tu me empresta teu cartão? Não. Tu me deixa não sei aonde? Não. Posso andar de bike? Não. Tipo, que mãe chata, eu fiquei muito chata. Mas o não, esse não me ensinou a poder falar assim, Ed, você é prioridade. Os teus projetos são prioridade. Porque eu estou falando... Aqui tem uma folhinha, gente, com as minhas anotações. Eu estou falando de uma abundância que se distancia, de uma prosperidade que eu vejo voar por descer ralo abaixo. Quem está fazendo isso? É você mesma, é você mesmo. Quando você diz não para você o tempo todo. E se você não se considera importante, né? Ao passo de dizer eu sou prioridade, tem um quadro aqui atrás, eu estou um pouco limitada aqui, deixa eu ver se eu consigo me movimentar, eu quero fazer um desenho para vocês. Para mim foi muito importante na minha vida. Eu vou amar isso aqui, porque na live no Instagram não dá para fazer, né? Mas aqui dá. Talvez a minha cabeça vai ficar um pouquinho cortada. Quando eu aprendi isso aqui, ó. Eu não sei se essa é a ordem, né? Quando eu aprendi, todo mundo sabe fazer bonequinho, né, de casa. Dá para ver lá? É um pódio. Vocês conseguem ver que é um pódio? Quando eu aprendi, gente, quando eu aprendi que a pessoa mais importante e que o primeiro lugar deveria ser o meu, isso mudou completamente a minha vida. Mudou completamente como eu faço as minhas escolhas, que é o 6º passo para aprender a administrar a vida. No meu entendimento, deve ter muitas outras coisas. Mas quando eu aprendi a me priorizar,
Eu aprendi a fazer escolhas mais assertivas e as escolhas pararam de ser dolorosas, pararam de ser escolhas que eram danosas para os outros. Por quê? Porque eu consegui explicar a importância do sim que eu falava para mim, a importância de eu me priorizar. E, gente, assim, ó, eu preciso esclarecer isso. O legal é que aqui tem tempo, então eu não preciso me preocupar que vai cair. Quando eu falo de aprender a se priorizar, aprender a fazer escolhas que te levem na direção daquele objetivo, eu não estou falando para ser egoísta. Principalmente para quem convive com outras pessoas. Eu estou dizendo para quê? Envolva as pessoas nos teus projetos, explique por que é que você vai dizer não. Explique por que é que você está estudando tanto. Peça permissão e autorização. Eu aprendi isso, eu achei o máximo isso no curso que a gente está fazendo, eu e a Júlia. Peça permissão para o teu cônjuge, para você se desenvolver, para você crescer, para você estudar. Que aí vai ficar tudo bem, não vai causar conflito, não vai distanciar. Mas que tanto fica no celular, mas que tanto usa esse computador, mas que tanto que quer estudar agora. Isso fala de você fazer escolhas e envolver as pessoas nas escolhas, não é ser egoísta. Ah, porque eu escutei uma live da ética, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, porque eu sou primeiro lugar, porque não sei o quê, porque então agora todo mundo que se exploda. Não. Eu ia falar outra palavra, mas aí eu usei se exploda, porque eu descobri que é aqueles bloqueios, né? Então, olha só, é você se priorizar, sim, fazendo escolhas, mas envolvendo a tua família nas escolhas. Porque olha só, se você mora sozinho, tá tudo bem, né? Se você mora sozinha, tá tudo bem. Não vai comprometer ninguém, a convivência de ninguém. Agora, se você convive com outra pessoa, é importante que ela saiba dos teus projetos, dos teus objetivos, que saiba, né, Júlia, que às vezes nós vamos ficar até meia-noite, às 3 da manhã, às 4, que eu acordei às 3 da manhã, de sábado para domingo, escrevi um texto que eu não sei, foi Deus que falou comigo de madrugada. E aí eu já avisei, olha só, eu posso acordar porque eu tô com umas ideias aqui, e eu vou acordar de madrugada, eu vou mexer no celular. Não causa insegurança na outra pessoa. Mas se você não avisou, porque é a minha vida, então a Ed falou que eu tenho que me colocar em primeiro lugar, eu boto todo o resto a perder, não é esta a ideia? Tá bem? Então, a ideia é se você convive, você manter este convívio, você construir isso junto, mas fazer escolhas que te coloquem como prioridade. Porque se você eu vou retomar um pouquinho a história do não, né? Se você sempre diz sim para o outro, sim para o outro, sim para o outro, você acaba se colocando não em terceiro lugar, às vezes em 15º. Então, primeiro vem a casa. Vamos lá, para quem tem casa, tá? Daí vocês podem mudar os nomes que eu estou usando. Mas se você tem casa, primeiro vem a casa, depois vem o marido, depois vem os filhos, depois vem o supermercado, depois vem as contas para pagar, depois vem o trabalho, depois vem a amiga, depois vem a mãe, depois vem a sogra, depois vem a sócia. Já foram 10. Ah, eu acho que agora eu consigo olhar para mim. É nesse sentido que eu falo. Dentre todas essas coisas que fazem parte da administração da vida, tenha lá qual é o teu tempo. Qual é o momento que você vai dizer sim para você? E, gente, ninguém vai deixar de amar você se você falar assim: olha só, eu não posso tomar um café com você hoje, porque eu estou fazendo um projeto e esse projeto exige 100% da minha atenção. A pessoa não vai ficar de mal com você, ela vai entender. Agora, se você diz não, não posso ir, simplesmente não posso ir. Claro que a pessoa não vai entender. Então, explique para ela que tá tudo bem. E por vezes você não precisa explicar também, tá? Tá entendendo? Mas seja prioridade. Seja prioridade. Não seja egoísta. São coisas completamente diferentes. Às vezes a gente tem até alguns conflitos aqui com clientes que um faz terapia e o outro não, né? Um faz processo e o outro não. E aí ou o outro vai para um processo terapêutico com uma profissional totalmente diferente e diz assim: porque você precisa fazer as coisas que te faz feliz. E aí aquilo que faz feliz às vezes impacta diretamente no parceiro. Não é ser egoísta, gente. Não é isso. É o que me faz feliz, como eu posso incluir o outro para que ele possa fazer parte disso também. E se o outro não quiser fazer parte, isso não significa que o amor foi embora. Somente são escolhas diferentes.
E tá tudo bem. Então não é ser egoísta, tá? Não é ser egoísta, você faz só o que você quer, do jeito que você quer e como você quer. Não é isso. Lembre de incluir os membros da tua família nos teus projetos. E aí esse tempo que você iria gastar tendo que dar justificativa, você já reuniu, já conversou, já ficou gostoso, todo mundo compreendeu. E aí você vai usar o teu tempo de habilidade, agenda, dizer não, fazer escolhas. Isso, sexto, fazer escolhas. Aprender a fazer escolhas assertivas. Qual é a dica para você colocar tudo isso em prática e administrar a tua vida com sabedoria? Elenque por área. Eu chamo de eixo, mas pode ser por área. O que eu preciso fazer para administrar minha vida com maestria para ter um relacionamento abundante? Quanto tempo eu preciso dedicar e investir para o meu relacionamento? Eu preciso 3 vezes por semana preparar um jantar para minha parceira, preparar um jantar para o meu parceiro, porque é importante para nós ter esse tempo de qualidade. Então, 3 vezes por semana, das 20 horas até as 23 horas, é só nós dois, sem celular, sem televisão, ou um filmezinho para assistir, um vinhozinho, vamos cozinhar junto, um cozinha, o outro lava, o outro guarda. É o momento do casal. Beleza, então aqui nós trabalhamos o nosso pilar conjugal, o nosso eixo conjugal. Só que aí eu tenho filhos. Quanto tempo eu preciso dedicar de qualidade, não é quantidade, de qualidade para os meus filhos? Então, lá na minha agenda vai ter que eu vou 2 vezes por semana, vou brincar, vou jogar futebol, vou levar na natação, vou levar para terapia, vou desenhar. Eu não sei o que você vai fazer, mas tu tá entendendo que se você administrar a tua vida por eixos, por área, vai ficar muito mais fácil de gerenciar esse tempo que você não gerencia, porque você administra a tua vida? Tá entendendo? Então, da tua saúde, 2 vezes por semana, o aconselhado é de 3 a 4, né? Mas vamos lá, para quem nunca fez. 3, 4 vezes por semana eu vou fazer uma caminhada. A partir de hoje, eu vou subir as escadas do prédio, se você mora num prédio. Eu vou fazer algumas quadras, vou estacionar meu carro mais longe, vou fazer algumas quadras a pé até chegar ao trabalho. Eu vou tirar o glúten da minha vida, eu não sei. Mas elenque por eixos, eu vou cozinhar, eu vou levar o meu almoço de casa. Quanto tempo eu preciso para isso? E aí você vai entendendo a tua vida e administrando ela com sabedoria. Em vez de o tempo te usar, você usa ele. Tem muita gente sendo usado pelo tempo hoje. E não é esse o objetivo. O objetivo é que você use o tempo. E é você quem faz o teu tempo. Por que algumas pessoas... O Paulo Vieira diz que ele faz em uma semana, ele faz em um dia o que uma pessoa comum faz em uma semana. Por quê? Porque ele usa o tempo dele com maestria. Ele tem tudo organizadinho, disciplinadíssimo. E de vez em quando ele foge também, que ele fala que no sábado e no domingo não é uma regra tão grande. Mas ele tem isso como maestria na vida dele. Ok? Então, a dica é, separe por eixo e olhe com carinho para cada coisa. Olha para o teu financeiro, olha para o teu profissional. Qual é o tempo que você precisa para administrar cada coisinha dessa? E tem uma coisa que é fundamental para nós ir encerrando a parte mais fundamental. Deixe folgas na tua agenda. Deixe tempinhos de sobra, sabe para quê? Para emergências. Lembra aquela folguinha financeira que tem que ter para emergência? Então, a agenda também precisa de folga. Quem tem filho, então, vou te falar. Que desafio, né? Porque filho pequeno, o meu já aconteceu de bater os dentinhos, ter que sair correndo, caiu, fez um cortezinho na testa, bateu o cotovelo. Meu filho uma vez foi levantar, bateu a cabeça no canto do quadro, cortou, sai correndo. Então, assim, quem tem filho precisa disso. Tenha tempos de folga. E aí, olha que interessante. Quando você tem tempo de folga, você muda o teu passado, que era escasso. Começa a transformar a tua história e falar assim, uau! Hoje sou uma pessoa tão abundante, tempo sobrando. Eu acho o máximo, gente, quando eu olho para minha vida, de quem eu era, de quem eu fui, o quão workaholic eu fui, e eu me vejo hoje com uma manhã de folga, eu falo, eu sou uma pessoa muito próspera, eu sou uma pessoa muito abundante, porque eu posso... Hoje eu cozinhei para os meus filhos, eu fiz lentilha, isso que eu tinha paciente amanhã. Mãe, que delícia que tá! Gente, tem vida mais abundante do que essa? Não tem vida mais abundante do que essa. E é essa a diferença. Por que eu consegui fazer?
porque eu organizei a minha agenda e a minha vida, administrei bonitinho para que eu pudesse assistir a live do Pedro Superti de manhã, que eu gosto muito, todas as manhãs, que eu pudesse assistir um outro vídeo no YouTube, que eu escutasse as musiquinhas que eu gosto, organizei o meu espaço, lavei as minhas pedras, porque de vez em quando eu lavo elas, organizei umas coisinhas, passei aspirador lá na sala, que tinha pelinhos de cachorro, e às 11 horas eu estava com a lentilha no fogo, atendendo o meu paciente. E deu tudo certo, e depois eu vim para cá, almocei, vim para cá, estou aqui desde as 13 horas. O que eu quero te dizer? Que funciona. Se funciona para mim, funciona para você. Se funciona para o Anthony Robbins, lá do outro lado do mundo, funciona para você. Se funciona para o Paulo Vieira, funciona para você. Funciona. Só que assim, ó, dá trabalho, não é fácil. Você pode escolher viver a vida solta ou viver a vida um pouquinho mais organizada. Não precisa ser rígido. Eu sempre falo, gente, se é rígido, dói. E se dói, é desconfortável. Isso é desconfortável, não funciona. Então, você precisa saber o que é importante na sua vida. Escreva isso. O que é importante na minha vida? Todo mundo possui o mesmo tempo. O que diferencia um dos outros é como usamos ele. É simples assim, é muito simples. Escolha o que é importante, ou melhor, decida o que é importante na tua vida e decida como você vai usar o tempo. É você que escolhe. É você que escolhe. Galera, meu muito obrigado. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, dá um joinha aí e compartilha com os amigos, com o maior número de amigos, para que eles possam descobrir que é possível fazer muito mais tempo com o pouco tempo que temos, que é o mesmo para mim e para você. Um grande beijo, uma ótima semana, que seja extraordinária. E eu esqueci de falar uma coisa: tem inscrição do Mulheres em Ação com 80% de desconto, está aberta até dia 23 de abril, com 80% de desconto, que é Mulheres em Ação. Fique em casa, aprenda, se transforme, se desenvolva. Então, se você precisa, está com tempo, esse treinamento é para você. Mas eu vou te dizer, não é para qualquer pessoa, não. O Mulheres em Ação é para quem está disposto a transformar a sua vida e disposto a trabalhar. Porque fazer uma desconstrução dá trabalho. Então, fique esperto, não é para qualquer uma, não. É para quem quer verdadeiramente fazer uma grande mudança na sua vida. Lembra de dar uma curtida aí, lembra de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam aprender a administrar a sua vida com maestria, para que o tempo não seja mais um problema e para que a abundância em todas as áreas da vida possam fazer parte dos seus dias. Amo você.